bênçãos do Senhor. Eu sou cunhado da irmã Lídia, que todos conhecem, que canta aqui no louvor. Um cunhado do pastor Everton, tio da Maiara. E nós aqui estamos. Ontem a irmã Dinéia nos ligou pedindo para trazer uma palavra para vocês, não só para vocês, mas para mim também. E quem traz a palavra também se alimenta da palavra de Deus. Pastor Morgan. E eu gosto muito desse ambiente, o ambiente de oração, o ambiente de consagração, o ambiente em que nós dobramos os nossos joelhos para buscar ao Senhor. Pois eu fui criado nesse ambiente, eu fui criado orando ao Senhor, buscando a Deus. E eu me lembro que com os meus 15 anos, minha mãe me dava o dinheiro para fazer o lanche no colégio, né? O lanche na escola. E eu guardava aquele dinheirinho ali porque eu queria pegar o ônibus para ir orar na minha igreja. Eu morava num bairro que para ir para a minha igreja, eu pegava 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. Então eu tinha aquela sede de oração, tinha aquela sede de buscar ao Senhor. E pela misericórdia do Senhor, continuo com essa sede. Porque Amém. Eu sei que as batalhas diárias, né? E muitas vezes é difícil sair para vir à casa do Senhor. Mas a sede da presença de Deus nos faz estar aqui nesta manhã. E eu louvo a Deus que aquela sede que eu tinha de buscar a Deus na minha mocidade, na minha juventude, foi algo muito importante na minha vida, porque eu não sabia o que viria depois. Com o passar dos anos, minhas irmãs, Deus me levou para a Marinha. E eu passei quase a minha vida toda profissional dentro de navios, viajando pelo mundo inteiro, ou seja, eu não tive mais a oportunidade de estar na casa do Senhor. Estava sempre viajando, sempre longe da família, longe da igreja. Então aqueles tempos de oração na minha mocidade, na minha juventude, foram importantes. E eu quero dizer já nesta manhã para vocês que esse tempinho que vocês estão passando aqui em oração vai ser o escape de lutas que virão. Vai ser a força que Deus vai dar para vocês vencerem lutas e tribulações, irmãos. Amém. Porque Glória os momentos que aqui passamos são os momentos em que Deus nos fortalece. Deus, versículos do Salmo 34. Vou procurar não me estender muito, porque eu sei que aqui o nosso tempo é curto. Lá no Rio, nas nossas orações, a minha igreja também tem oração todo dia. Mas lá é de 9 às 11, então a gente tem um pouquinho de tempo a mais, né? Então diz assim no Salmo... Vai até as 9, tá? Aqui até as 9, eu sei. Salmo 34 diz assim, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Aí eu vou pular para o versículo 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém. Agora que eu localizei ali, que tem um relógio ali, então mais fácil de eu me controlar, né? Meus queridos irmãos, esse salmo eu considero o salmo que eu mais gosto, né? Todos os salmos são lindos, mas eu tenho uma afinidade, um gosto a mais por este salmo, porque ele nos diz algumas verdades aqui básicas para as nossas vidas. Primeiramente diz aqui, ó: louvarei ao Senhor em todo o tempo.
praticamente é algo, assim, se a gente for pensar, louvar ao Senhor em todo o tempo é algo complicado, é algo muito difícil, porque quando nós pensamos em louvar ao Senhor em todo o tempo, nós imaginamos que louvar a Deus em todo o tempo é você estar cantando louvores desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Isso é importante, é maravilhoso, é bom demais nós louvarmos ao Senhor, mas eu acredito, eu creio, irmãos, que louvar a Deus vai muito mais do que somente eu cantar. Louvar a Deus é uma vida dedicada ao Senhor, é uma vida dedicada a nós. Bebemos ou fizermos qualquer outra coisa, nós devemos fazer isso para quê? Para a glória de Deus. Então tudo que eu faço na minha vida, o meu trabalho, as minhas amizades, a minha diversão, tudo tem que ser para a glória de Deus. Isso é louvar a Deus continuamente. Eu me lembro que eu tive um colega de escola que ele dizia o seguinte: olha, tinha uma matéria lá que a gente detestava aquela matéria, chamava Geometria Descritiva. Era uma matéria muito complicada, muito difícil. Eu acho que quem faz engenharia ou fez engenharia já estudou sobre isso. E naquela matéria a maioria de nós tirava 5, 6, 7, mas aquele colega ele só tirava 10 nessa matéria. Aí um dia ele falou comigo: Morgan, você sabe por que eu tiro 10 em geometria descritiva? Porque eu gosto de adorar a Deus com essa matéria. Eu só tiro 10 porque eu louvo a Deus com essa matéria. Então quando os meus colegas me veem assim, não, eu estou tirando 10 porque eu louvo a Deus com essa matéria. Eu fiquei assim, esse camarada só tira 2, 3 nas outras matérias, mas em geometria descritiva ele só consegue tirar 10. Por que ele também não louva o Senhor com as outras matérias? Eu guardei aquilo para mim. Eu sei a matéria. O Salmo 103 ele diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Será, irmãos, que nós podemos dizer isso? Será que a maneira que eu ando, a maneira que eu me visto, a maneira que eu trabalho, a maneira que eu falo, será que tudo que há em mim bendiz ao nome do Senhor? É algo que nós podemos refletir. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Aleluia. Aí o Salmo 34, que é o que nós lemos, o versículo 4, meus queridos irmãos, ele diz, que ele fala aqui: busquei ao Senhor e ele livrou-me de todos os meus temores. Ou seja, meus irmãos, o Senhor não só nos livra de um temor, de 2 temores, mas ele nos livra, ele tem o poder de nos livrar de tudo aquilo que nós tememos. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua situação, quais são os seus medos, mas todos nós temos medos, né? Eu tenho meus medos, tenho minhas dificuldades, meus problemas, e quantas vezes nós ficamos temendo o que pode nos acontecer. Nós tememos a violência, nós tememos o desemprego, tememos aquela doença maligna, que leva muita gente, tememos na pandemia, tememos ser atingidos pelo vírus, ou seja, tememos dificuldades financeiras, tememos dificuldades na família, tememos sobre a criação dos nossos filhos, o que será dos nossos filhos, dos nossos netos. Nós temos diversos temores na vida, e muitas das vezes esses temores são infundados. Vocês já perceberam que quantas coisas nós já passamos, que nós temíamos, mas nada daquilo que nós temíamos, muitas das vezes nada daquilo aconteceu. Por quê, irmãos? Porque pois aqui está a resposta da palavra de Deus: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então, para que Deus nos livre de nossos temores, nós temos que fazer o quê? Buscar a Deus. Diz a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque o que pede,
recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, a porta se abre. Aí o Senhor continua dizendo: qual pai de família que, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar pedra? Ou se lhe pedir peixe, vai lhe dar uma serpente? E o Senhor diz: se nós, irmãos, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará bens àqueles que lhe pedem. Aleluia. Peçam ao Senhor, busquem ao Senhor, que você vai ver que aquele medo do seu coração não vai acontecer. Aquilo que você tem medo não vai aparecer na sua vida. O problema que você está imaginando, que de todos os seus medos, Aleluia. O Senhor livra de todos os temores, meus irmãos. Glórias a Deus. O versículo 6 diz assim, ó, é o 6. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. A palavra de Deus nos disse aqui no 4, que Ele nos livra dos medos, dos temores, daquilo que ainda não aconteceu. O Senhor é capaz, é poderoso para nos dar vitória sobre os nossos medos. E nesse versículo 6 ele já está falando que o Senhor, Ele nos livra de quantas angústias? Todas. De todas as nossas angústias. Ele nos livra de todos os temores e nos livra também de todas as nossas angústias. O que é angústia, irmãos? Angústia é aquela dor profunda, é aquela tristeza na alma, é aquela dor que a gente não aguenta, que a gente não suporta no dia a dia. Eu sei que muitas das vezes nós passamos por situações tão difíceis que nós entramos em angústias. O Senhor não diz que Ele vai te livrar da angústia, Ele vai te dar livramento da sua angústia, da sua dor. De todas elas o Senhor é poderoso para te dar vitória. Meu irmão, minha irmã, creia que o Senhor é poderoso para te dar a vitória que você precisa. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Irmãos, quando nós conhecemos a Deus, quando nós passamos com Ele tempo, quando nós gastamos tempo com Deus na oração, na palavra, nós passamos a conhecer o Deus a quem servimos. Vocês, aqui nós conhecemos algumas pessoas. Eu conheço um pouquinho aqui a Veriane, tenho uma amizade aqui um pouquinho com ela, porque ela frequenta muito a casa ali da minha cunhada, já fui algumas vezes lá em casa também, mas eu não conheço muito ela. Mas à medida que eu firmar minha amizade com a Veriane ou com qualquer um de vocês, nós vamos conhecendo o gosto, né, um do outro, vamos conhecendo aquilo que gostamos, aquilo que precisamos, a maneira como nós somos, a maneira como nós reagimos. Nós vamos conhecendo aquilo que é o pé no calo da pessoa, né? Nós vamos conhecendo quais são as dificuldades da pessoa, vamos conhecendo as pessoas, vamos tendo intimidade. Assim mesmo, irmãos, é quando nós gastamos tempo com a oração, com a palavra de Deus, quando nós conhecemos a esse Deus, Ele vai tirando a dor, Ele vai tirando a mágoa, Ele vai tirando a angústia, e é isso que Ele quer fazer na minha vida e na sua. Conheça esse Deus através da oração, através da sua palavra, e você vai ver que toda dor, toda tristeza, tudo aquilo que aflige o seu coração, Ele é poderoso para tirar. Ele é poderoso para te dar vitória na sua dor, no seu problema, na sua dificuldade. O nosso Deus é aquele que nos livra de todas as nossas angústias. Glórias a Deus. Aleluia. É Ele quem nos livra de todos os nossos medos. Eu me lembro, irmãos, de Davi. Por quê? Nós não encontramos na Bíblia, em nenhum momento, Davi falando que teve medo de Golias. Alguém se lembra disso? Davi não teve medo de Golias. Mas por que Davi não teve medo de Golias se ele era tão pequenininho, tão nada diante daquele homem tão grande, diante de um adversário tão forte, tão poderoso? Por que Davi não teve medo de Golias, meus irmãos? Os irmãos sabem
que Davi era um homem que andava sozinho lá no meio do nada, do deserto, com suas ovelhas, cuidando da criação dos falamos aqui no início, né? Davi gastava tempo com Deus, adorando a Deus, e o Senhor permitiu que ele tivesse algumas experiências lá naquele deserto, no meio do nada, longe das pessoas, longe dos holofotes. Davi teve experiências com Deus. Deus permitiu que ele passasse por algumas situações para que ele crescesse. E diz a palavra que quando vinha um leão para roubar uma das ovelhas, ou quando vinha um urso, mesmo quando esses animais pegavam as suas ovelhas, ele ia atrás. Ele não desistia, ele não queria perder aquilo que haviam roubado dele, e ele corria atrás daquele leão, daquele urso, e diz a palavra do Senhor que ele feria o leão, feria o urso. Eu não sei como é que ele fazia isso, eu acredito que usando a sua funda, né? Enquanto aquele animal, o urso ou o leão, levava a sua ovelha, levava com certeza na sua boca, né? Com as suas mãos, né? Davi corria atrás e lançava pedra, ou Davi pegava um pedaço de pau. Só sei que Davi feria o leão e o urso. Davi não tinha medo daqueles animais. E quando o animal ficava enfesado com a persistência de Davi, via que Davi estava prestes a vencer, o animal se virava para Davi, e diz a palavra do Senhor que Davi pegava aquele animal, pegava pela barba do animal. Vamos imaginar, irmãos, será que Davi era tão forte assim para vencer um leão ou vencer um urso? É claro que não, mas a persistência de Davi e a confiança no seu Deus, a confiança que Deus estava com ele em todo o tempo, fizeram com que Davi vencesse o leão e vencesse o urso, porque a sua confiança estava em Deus e ele não desistia em momento algum. Glória a Deus, aleluia. Será que nós estamos desistindo, meus irmãos, por lutas tão pequeninas? Porque a irmã falou tal coisa para você, você vai desistir? Porque a irmã olhou para você de maneira que você não gostou muito, você vai desistir de Jesus? Será porque aquela irmã não te deu a paz do Senhor, você vai desistir? Ou será porque a luta está grande dentro de casa, o filho está te respondendo mal, o marido não te trata bem? Irmãos, nós não podemos desistir em momento algum, mas devemos persistir, porque o Senhor vai nos dar a nossa vitória. Aleluia. Davi não sabia como ia vencer o leão, mas ele sabia que o Senhor daria vitória para ele, por isso que ele vencia. Então, quando chegou a hora dele lutar com Golias, ele ia ter medo? Não, irmãos. Alguém que enfrentou um leão, enfrentou o urso, você acha que vai enfrentar o homem e vai ter medo de um homem? Vamos dizer, um homem musculoso desses aí que tem na academia. É mais fácil a gente enfrentar um camarada desse do que enfrentar um leão ou um urso. É mais fácil enfrentar um homem, um Golias. Então Davi, quando foi enfrentar Golias, ele chegou lá sem medo algum, irmãos. Ou seja, Deus treinou Davi no deserto. Nós estamos em treinamento. As lutas, as dificuldades pelas quais nós passamos são dificuldades, são lutas para que nós sejamos treinados, porque na hora que Deus precisar da gente para uma luta maior, para uma dificuldade maior, meus irmãos, nós vamos passar tranquilos, sem medo, porque o Senhor é quem nos livra de todos os nossos medos, o Senhor é quem nos livra de todos os nossos temores, é o Senhor quem nos livra de todas as nossas aflições. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas elas. Continue crendo que o Senhor vai te dar vitória na sua luta, na sua dificuldade, no seu problema, na sua dor. É o Senhor quem nos dá a vitória, meus irmãos. Glória a Deus. E outra coisa, nós lemos aqui que o Senhor nos livra de todas as nossas angústias. É o Senhor quem nos dá vitória em todos os nossos problemas. E Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Me enviou a restaurar os contritos de coração. O Senhor me enviou para proclamar liberdade aos cativos. O Senhor me enviou para pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E Ele diz assim, e aos contritos e aos tristes, Ele nos diz, troquem o ornamento da dor, da tristeza, a cinza, por óleo de alegria.
Glória a Deus. Aleluia. Troquem as suas vestes de dor e de sofrimento por vestes de alegria, de cânticos ao Senhor. Tremendo, né? Irmãos, ele diz, e aos tristes de Sião dê ordem, para que façam essas coisas. Nós somos aqueles que somos ungidos por Deus, irmãos, para proclamar alegria para o povo. Aleluia. As pessoas estão sofrendo aí, não sabem o que vai acontecer com o governo, com a economia, com os problemas que passa o Brasil, mas nós temos a unção do Senhor para proclamar essa alegria ao povo, para proclamar que Deus é capaz de nos dar vitória, que Deus é capaz de nos dar vitória sobre todas as angústias, sobre todas as dores, sobre todos os problemas, sobre todas as aflições. Deus é poderoso para nos dar essa vitória, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Até uma próxima vez. Glória.